Muito bem. Então, a aula, essa disciplina, né, a DS 809, ela tem algumas características que são bem importantes para a área de tecnologia hoje, né? Mais do que nunca a gente tem percebido, e aliás hoje ficou muito, isso de uma forma muito concreta, que os treinamentos, que as capacitações, enfim, que a comunicação, mesmo o trabalho, ele passa a ter uma importância e, em alguns aspectos, até a preferência por ser de forma remota, por ser de forma à distância. O que nós vamos ver nessa disciplina, em especial, vai ser um aspecto que diferencia um projeto que é de educação à distância com um projeto que é do remoto emergencial, ou simplesmente de um sistema semipresencial, que a gente chama, que não é a mesma coisa que um sistema híbrido, que uma educação híbrida. Então, há algumas diferenças em relação a essas terminologias. Ela não é tanto no aspecto literal, né, de dizer assim, mas híbrido e semipresencial é a mesma coisa, né? Ele é a mesma coisa se nós pensarmos em alguns aspectos, mas em termos na área educacional, ela tem um significado diferente, né? Ou ela aborda um aspecto diferente enquanto um projeto. Então, é importante que vocês saibam, mas que independente se nós formos fazer um curso, um projeto que é para ser desenvolvido na educação à distância, ou mesmo num formato semipresencial, ou mesmo num formato híbrido, que utiliza metodologias ativas, a tecnologia sempre será necessária, né? Então, nessa pandemia, com esse período de pandemia, nós percebemos no início, lá em 2019, desculpe, 2020, em que nós tínhamos algumas características que eram das escolas, né, as diferenças entre as escolas, que conseguiram mais rapidamente voltar a alguma atividade daquelas que demoraram um tempo maior. E não só por um aspecto legal, né? Porque, por exemplo, o caso da universidade teve um aspecto legal, né? Um aspecto de resolução, de decreto e assim por diante, mas também em termos de você conhecer, de ter acesso, de ter um projeto de tecnologia. Então, é isso que nós vamos trabalhar nesse semestre, nessa disciplina. Eu vou apresentar hoje na aula como que vai funcionar essa disciplina. Nós vamos ter dois trabalhos. Basicamente, toda a disciplina, as aulas da disciplina será para que a gente desenvolva esse trabalho durante a aula, né? A ideia é que eu faça com vocês esse trabalho, vocês vão fazendo junto, mas sempre com uma semana, vocês com uma semana antes, né? Então, eu proponho uma atividade para vocês fazerem durante a semana, e daí nós realizamos a solução, ou possíveis soluções, que não só existe uma, mas várias soluções que são possíveis, e discussões em cima dessa proposta que vocês vierem a fazer. Então, num primeiro momento, eu gostaria de fazer essa introdução, falar um pouco sobre o que nós vamos, o que vocês vão encontrar nessa disciplina, né? E depois eu quero mostrar para vocês como que ela vai ficar organizada, tendo em vista que nós não temos mais, não está sendo mais utilizado o Moodle do TABS, e, a princípio, eu vou utilizar somente o Teams. Colocar tudo no Teams, porque o Teams permite uma escrita colaborativa usando ferramentas como o próprio Word, que planilha Excel, que vai ser bastante importante para essa disciplina, e que ela possa ser feita de forma colaborativa entre os grupos, entre as equipes, e também em que eu possa também estar trabalhando. Por isso que nessa disciplina em especial eu vou utilizar somente o Teams, para não ficar com com vários links, vários acessos. E também porque eu abri um grupo lá no WhatsApp, que depois vou reforçar para vocês
link, né? Porque lá a gente se comunica rapidamente, tira alguma dúvida diretamente, eles também ficam com o meu contato e a gente pode ir conversando. Bom, então, no primeiro momento, deixa eu abrir minha apresentação aqui. Ok, está aqui. Então, a ideia aqui da nossa disciplina, né? Tecnologias aplicadas na EAD. Meu nome completo é Sandra Maris Candelari Cusano de Paula Soares, meu e-mail é sscusano@ufpr.br. Vocês também vão poder utilizar o sscusano@gmail.com. Nessa disciplina, né, nessa primeira aula, eu vou dar um panorama geral sobre o que nós vamos abordar nos próximos encontros, falar sobre um pouco a disciplina em si, como que ela está organizada, como que vão ser as aulas e como que vai ser a forma de avaliação. Então, primeiramente, né, aquela pergunta mais pessoal da área de TI, né, qual é a importância dessa área para a educação à distância? Né? Se há um mercado de trabalho para alguém que é da área de TI dentro da educação à distância. Então, esse é um questionamento que se faz de maneira geral. Eu não quero ser professor, eu não quero trabalhar na área educacional, eu prefiro uma outra área, eu prefiro trabalhar na área de desenvolvimento, né? Então, como que está esse mercado? Será que alguém da área de desenvolvimento descarta completamente a educação à distância? Ou será que isso, essa educação à distância, essa forma de aprender e de ensinar, ela pode, né, ser útil para todos os profissionais, não só da área de TI, mas principalmente da área de TI, que é o nosso público dotado. Então, primeiramente, eu perguntaria para vocês fazerem uma reflexão, né, com vocês aí, se a EAD oferece mais qualidade que o ensino presencial. Então, na opinião de vocês, a EAD ela oferece mais qualidade ou o ensino presencial oferece mais qualidade do que a EAD? Qual é o melhor? Essa é a pergunta. Então, pensem aí, né? O que vocês responderiam? Sim, não, são iguais? O que vocês acham? Aí depois nós vamos voltar para essa mesma pergunta. Então, em 2016, o INEP ele publicou no censo o número de ingressantes, né, na modalidade à distância nos cursos de graduação aqui no nosso país. Então, vocês percebem que houve um aumento, que está em verde, o número de ingressantes na modalidade à distância, em cursos denominados cursos à distância, né, cursos de graduação à distância. Em azul, vocês têm os cursos presenciais. Há de se perceber que os cursos presenciais, eles se mantêm estáveis, há uma estabilidade. Houve um aumento aqui em 2013, 2014, 12, 13, 14, até por um momento também de aumento do poder aquisitivo do brasileiro, mas da mesma forma com que aumentaram o número de ingressantes nos cursos presenciais também aumentaram nos cursos à distância. E mais recentemente, em 2014, 15, 16, mesmo diminuindo o número de ingressantes em cursos presenciais, percebam que o número de ingressantes em cursos à distância ele aumentou. Né? Então, ele não só manteve uma estabilidade, mas também ele aumentou esse número de pessoas que ingressam em cursos à distância. Ainda nessa mesma pesquisa, né, o número de matrículas na modalidade à distância ela continua crescendo e ela atingiu quase 1,5 milhão em 2016, o que já representa uma participação de quase 19% do total de matrículas da educação superior. Então, da mesma forma, se compararmos o crescimento da educação à distância em relação ao crescimento do número dos ingressantes nos cursos presenciais,
a gente percebe esse crescimento também muito superior ao número de ingressantes no presencial. E isso são vários os aspectos que levam a essa, que se pode chegar a esses números, né? O porquê de você ter um aumento dos cursos à distância em relação aos presenciais. Ele vem desde uma questão de custos para a escola. Um curso à distância ele é extremamente caro na sua primeira oferta, mas o custo ele tende a baixar e depois ele mantém um patamar, né, médio de custos muito inferior a um curso presencial. Então, apesar de um investimento que sempre vai acontecer, né, mesmo se dizer, mas eu compro equipamento de uma vez, o professor já faz todo o conteúdo e depois só vai repetindo. Isso é verdade, mas os equipamentos precisam ser atualizados e os conteúdos também. Então, essa atualização, ela ocorre, mas ela não é tão cara, né? Não precisa ter um orçamento tão grande nessas revisões ou nessa manutenção dos cursos do que numa primeira oferta. Então, ele tende a ficar mais barato em relação a um presencial, sim, né? Por outro lado, quando nós fazemos uma relação de valor por aluno, o curso à distância ele tem uma relação muito menor. Por quê? Porque se em sala de aula eu tenho 40 vagas, 50 vagas, num curso à distância eu posso ter 500, 600, 1.000, 2.000, enfim, né? E aí você trabalha numa relação com um sistema de tutoria para auxiliar essa relação entre professor e estudante, né? Além também de você ter hoje um perfil de pessoas que estudam à distância por serem pessoas trabalhadoras, então trabalham e podem aí fazer esse curso em outro horário, num horário à noite, no final de semana, ou até mesmo quando você tem cursos que são ofertados em locais que não próximos da onde você mora. Então, você quer fazer, de repente, um curso de engenharia naval e ele não tem em Curitiba. Então, mas aonde oferta? Ele oferta numa outra universidade e eu posso fazer essas aulas à distância ou com algumas aulas presenciais em que elas estão concentradas numa semana, num mês ou em finais de semana. Então, tudo isso são alguns fatores que fizeram com que esse número acabou avançando, né, para um aumento do número de ingressantes e do número também de disciplinas. Além, é claro, né, da própria popularização da tecnologia. A tecnologia deixou de ser algo que era de acesso de poucos e hoje você tem celular, com smartphone, com acesso à internet por uma grande parcela da população. Então, o típico aluno de cursos de graduação à distância, né, que nós podemos ter nesse censo de 2016, ele é basicamente um curso em que você tem um maior número de pessoas do sexo feminino, tanto em um quanto no outro, tanto em cursos presenciais quanto à distância. A maioria das vagas está nas instituições de ensino superior pagos, né, na iniciativa privada, não nos cursos das universidades públicas, mas sim nas particulares. No presencial, o maior número de vagas ela se encontra no bacharelado, nos cursos à distância, a maioria dos cursos são os de licenciatura. O turno no presencial, ele tem um grande número de alunos no noturno em relação aos demais, ao diurno. Já no ensino à distância isso não se aplica, porque você tem essa flexibilização do horário. A idade na matrícula, você tem mais jovens no presencial, tanto em relação à matrícula, ao ingressante, quanto ao concluinte, do que comparado com um curso à distância.
né? Porque num curso à distância podem ser pessoas que estão fazendo uma segunda graduação ou que viram nessa forma, nessa modalidade, uma oportunidade de concluírem os seus estudos da graduação. Mas essas informações que estou passando para vocês são em relação a um censo feito para os cursos de graduação. Não entram aqui ainda os cursos os treinamentos, as capacitações, os aperfeiçoamentos, as atualizações, os cursos de extensão. Aqui foi uma publicação feita em 2018 pela Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, em que 9 milhões de estudantes optaram pela modalidade à distância, seja em cursos universitários ou cursos livres. Cursos livres são cursos que você acessa e faz em qualquer lugar, né? Um curso em que você se matricula, não necessariamente você tenha que passar por um processo seletivo, né? Então, cursos que você acessa, realiza o curso, faz depois uma prova, uma avaliação e recebe um certificado de conclusão, né? E as instituições têm investido muito em tecnologia, principalmente em tecnologia e inovação. Mais de 66% investem nessa categoria. Depois vem a questão de pessoas, né, o investimento em pessoas, 9%, os mesmos 9% para marketing, 16% para geração de conteúdos ou para compra de conteúdos já, o desenvolvimento de conteúdos de materiais, e aí você tem aí outras que se encaixam lá naquele 0 ou 1%, aí fica 0, mas nem parece, porque na verdade é 0,5321, então fica ali o 0, mas porque tem alguma coisa que se encaixa ainda dentro aqui, porque tem os números quebradinhos, por isso que ele aparece entre outros. Então, veja que o investimento ela se concentra em tecnologia, em conteúdos, e aí você tem marketing e pessoas. E, finalmente, um censo, e esse foi o único censo que foi realizado pelo Ministério da Educação, em que eles diferenciavam os estudantes dos cursos à distância com os cursos presenciais. Foi o ENAD daquele ano, né? Então, no ENAD de 2005, 2006, eles diferenciaram, eles publicaram, na verdade, os resultados dos estudantes que frequentaram o curso, determinado curso que estava sendo avaliado na modalidade à distância, e publicaram os resultados dos estudantes presenciais. Então, vejam, o perfil socioeconômico, nesse ano, foi um único ano, depois disso nunca mais foi publicado, hoje não há distinção, né? Quando se faz um ENAD, ele não faz a distinção, pelo menos não nos resultados, entre o aluno que frequentou, que está concluindo um curso à distância, do presencial, né? Mas o perfil socioeconômico, veja como ele ainda se mantém muito próximo daquilo que o próprio INEP levantou em 2016, desculpe, né? Mesmo 10 anos depois. Então, vejam, você tem um número de alunos casados superior na IAD, com 2 filhos ou mais, uma maioria de cor de pele branca no presencial comparado com a IAD, uma renda familiar de até 3 salários mínimos superior em cursos EAD, uma renda familiar acima de 10 salários mínimos, na sua maioria no presencial, o aluno que trabalha e ajuda a sustentar a família, a sua grande maioria está nos cursos da educação à distância, né? Ele é uma maioria nos cursos à distância, em que ele é uma maioria como principal, não maioria não, ele tem um número, né, de 23% dos estudantes da IAD é o principal, a principal renda da família, e que possui pai com ensino médio ou superior ou mãe com ensino superior, você tem aí uma maioria dentro do presencial. Então, mesmo com aqui, você tinha ainda
uma política de cotas, mas ela não estava tão grande como nós temos hoje. Ela não era tão significativa. Mas esses números, nós não temos hoje mais essa acesso. Por quê? Porque quando nós vemos esses números, uma pessoa diz assim, mas com esse perfil, né, que está aí desenhado, com certeza o presencial teve melhores notas, né? Afinal, a maioria não era nem casado, né? Não tinham filhos, com uma renda maior aqui dentro dos que estavam no presencial do que nos à distância, assim por diante. Tá? Então, percebam aí que há algumas diferenças, né? Alguns números são mais significativos, e olhem os resultados, né, que foram colocados. Em administração, biologia, ciências sociais, física, matemática, pedagogia e olhem turismo, vocês tiveram uma nota superior nos cursos à distância do que comparados com os cursos presenciais. Mesmo naqueles em que os cursos presenciais tiveram uma avaliação melhor, ela não foi tão... não teve uma diferença muito grande, né? Então, esses dados, na verdade, eles nos mostram que o que acontece nos cursos à distância é que ele tem, sim, uma taxa de evasão grande, porque ele necessita de uma disciplina, de uma autonomia, de uma rotina por parte dos estudantes muito maior do que no ensino presencial. E o estudante, quando ele conclui um curso à distância, ele terá, nesse decorrer em que ele participou dessas aulas, leitura, de desenvolver atividades, de ter que procurar sozinho, muitas vezes, fazer pesquisas, ir atrás, entrar em contato com o docente para resolver aquela atividade sozinho, e fazer as avaliações de uma forma, muitas vezes, individualizada, né? Não se está se falando aqui que é a única forma ou a melhor forma, mas que não devemos mais ter tanto achar que a educação à distância, né, esse preconceito ou pré-conceito de que a educação à distância ela é ruim, né? Então, com esses números, com essas informações, será que ainda podemos afirmar que a educação oferece mais ou menos qualidade do que o ensino presencial? Né? Na verdade, nós não vamos ter uma resposta única, mas o que nós podemos afirmar, independente do que vocês escolheram, é que ela não apresenta piores resultados do que a aprendizagem em relação ao ensino presencial. O que nós temos são características diferenciadas da forma com que repassado o conhecimento, com que as aulas são dadas, né? E também há de se respeitar, e há uma forma individualizada de cada aluno em aprender. Existem estudantes que se adaptam melhor com a modalidade à distância e existem alunos que se adaptam melhor ao ensino presencial. E mesmo assim, no presencial, em algumas vezes vai bem numa área do curso, numa disciplina, do que em outra. Mesma coisa numa distância. Então, não é a forma de ensinar, ou a modalidade, mas sim a forma com que se repassa esse conhecimento, e o tipo de material, o tipo de atividades, né? Além de, obviamente, a própria disciplina, né, do estudante em ir atrás ou ter aqueles horários fixados para seus estudos. Tá? Na educação à distância, a gente diz que há uma flexibilidade de horário, não significa que vai estudar nos horários livres, né? Porque se a gente usar os horários livres, aí não sobra nem para lazer, né? Então, tem que se marcar alguns horários na semana para se estudar à distância. O que acontece é que se naquele horário você não puder, você marca em outro horário
mas deixando sempre aquela carga horária dentro da sua agenda. Então, a definição de educação à distância pelo decreto 9.057, que é o decreto de educação à distância vigente hoje no nosso país, que é uma modalidade educacional no qual essa mediação, a gente diz assim, o ensinar e o aprender, quer dizer, o dar aula, ela ocorre com a utilização de tecnologias de informação e comunicação com pessoal qualificado. E aí com políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos, né? Então, o que difere do presencial é que aqui você vai usar tecnologias como uma forma de comunicação, que vai ficar no meio, né? No presencial, nós não necessitamos ter tecnologia. Eu posso ter um espaço num campo e eu estar conversando com vocês sem o uso de nenhuma tecnologia, sem caderno, sem caneta, computador, né? No caso de tecnologias de informação e comunicação, em nada que envolva a área, por exemplo, de TI, né? Mas ela, além disso, ela tem a questão de estar em lugares e tempos diversos. Por quê? Porque pessoal qualificado, política de acesso, acompanhamento e avaliação, isso em qualquer modalidade educacional. Ela deve estar compatível com essa modalidade. São alguns conceitos importantes que vocês já tenham em mente. O conceito de ensino presencial, uma modalidade presencial, é a forma tradicional do ensino com que a maioria de nós foi educado até a pandemia, né, que participou do ensino até a pandemia, em que você usa um mesmo espaço físico, a escola, né, e que tem um horário fixo, né, das 7h30 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, enfim, das 2h30 às 4h30, horário fixo. O conteúdo é todo ministrado de forma presencial, professor em sala de aula, com os estudantes em sala de aula, não necessariamente necessite ter livros, apostilas, esses são materiais complementares, e as tecnologias, né, esses livros, materiais, então elas são um apoio. Então, o conteúdo ele é ministrado por um professor. Você pode ter um caderno para anotar todas essas informações, o professor pode te fornecer um livro, uma apostila para você fazer as suas anotações, mas ela vai apoiar as aulas. Tá? Na educação à distância, por outro lado, você já tem uma modalidade, também é uma modalidade, mas ela tem uma tecnologia no meio. No caso da EAD, uma tecnologia de informação e comunicação, é a TIC. O espaço físico e os tempos são diferentes, o que te permite essa flexibilidade. Estudar de manhã, à tarde, prefiro assistir o vídeo à noite, prefiro ler no final de semana, e assim por diante. E na educação à distância, se faz obrigatória o uso de um material didático. Seja ele um vídeo gravado, seja ele um guia, um roteiro de estudos, sejam artigos, links, livros, apostilas, precisa ter um material didático. E esse material didático, a forma com que nós desenvolvemos e as tecnologias que são utilizadas, é um dos objetivos da nossa disciplina. O ensino híbrido, né, ou blended learning, ele é uma metodologia que combina os recursos tecnológicos da EAD com as dinâmicas presenciais. Então, dentro da área educacional, quando a gente fala em ensino híbrido, nós estamos falando de metodologias ativas. Nós estamos falando de sala de aula invertida, de aprendizagem por projeto. Ele não é a mesma coisa que educação semipresencial. O ensino semipresencial é aquele que uma parte você dá à distância, uma parte você faz presencial. Então, por exemplo, no ensino híbrido, se eu digo, no ensino tradicional, vamos supor que a gente tenha voltado às aulas como nós tínhamos antigamente, naquela normalidade. E aí eu proponho para vocês, deixo para vocês uma série de textos. Vocês leem os textos e eu faço uma dinâmica na sala. Com essa dinâmica que a gente faz, por exemplo, fazemos um brainstorm, anotando os principais pontos que foram verificados
nesses textos, verificamos as tecnologias que vão ser utilizadas, enfim. Eu peço para que vocês elaborem um programa para isso, né? Um sisteminha. E vocês vão apresentar na outra aula. Então, vocês vão para casa, pegam aquela discussão, desenvolvem o programinha, na outra aula vocês vão apresentar. E cada um que for apresentando, os demais irão colaborando com as suas apresentações. Essa mistura de você ter um conteúdo em que, a partir dele, precisa, a partir dele, ter atividades que os alunos desenvolvam e que vai dar continuidade no decorrer desse desenvolvimento em sala de aula, isso é um ensino híbrido. Você está usando diversas formas, à distância, materiais complementares, material de leitura, para que vocês desenvolvam um sistema que vão ser necessários mais tempo para alguns, menos, vocês vão fazer em casa, mas que vocês vão dar continuidade em sala de aula. Tá? Existem aí N formas de fazer esse formato, como as que estão aqui, né? Agora, vejam, na educação, no ensino semipresencial, deixa eu colocar aqui. No ensino presencial, o que nós temos é um professor, né? Em que ele, por exemplo, dá todo o conteúdo em sala de aula e manda uma lista de exercícios para fazer em casa. Aí você faz a lista de exercícios. Na outra aula, o professor corrige no quadro e vocês vão corrigindo os exercícios que vocês fizeram. Isso não é um ensino híbrido. Isso é um ensino semipresencial. Teve uma parte que foi feita à distância, teve uma parte que foi feita presencial, mas elas não estão conectadas. Tanto é que, se vocês não fizerem exercício e na outra aula só anotarem tudo que o professor for corrigindo no quadro, continua tudo certo, não há uma relação entre elas. Né? Então, há uma diferenciação em termos metodológicos, em termos de forma de aprendizado entre o ensino híbrido e a educação semipresencial, o ensino semipresencial. E aquilo que nós estávamos fazendo e estamos fazendo nessas 2 semanas é o que a gente chama de uma aula mediada por tecnologia. Nós continuamos com a aula presencial, só que agora o presencial ela é durante o horário, quer dizer, ela é uma aula síncrona, em que nós temos o mesmo horário de aula, só estamos usando uma tecnologia, mas nós marcamos um encontro, inclusive num espaço. O Teams não deixa de ser um espaço, ele só não é físico, mas é um espaço em que nós nos reunimos num horário pré-fixado. As aulas são transmitidas a partir desse local pré-estabelecido. Eu estou na minha casa transmitindo a aula para vocês. Vocês podem estar assistindo em qualquer lugar. Eu posso gravar essa aula ou não. Ela pode ser ao vivo. Mas há necessidade desse planejamento e também a necessidade de um material de acompanhamento, né, para que vocês possam ir utilizando esse material no decorrer das atividades. Então, percebo que o material didático ele é sempre importante, ele é necessário nesses 3 formatos. No presencial, ele é como apoio, não que ele não seja necessário. Então, esse material ele é sempre importante. E existem transmissões de forma síncrona, forma assíncrona, né? Vocês já conhecem bem as diferenças entre elas, né? Então, as síncronas, como a que a gente está fazendo agora, ela é semelhante ao modelo presencial, possibilita uma interação da turma, uma gravação, pequenos grupos, não dá para fazer uma aula usando o Teams, por exemplo, com 2.000 pessoas, porque daí a gente usa o formato de live, né? Porém, pode existir imprevistos, há uma questão de dispersão, quer dizer, precisa ter maturidade por parte dos estudantes aqui em estar anotando, em estar acompanhando, fazendo perguntas, né? Às vezes pode ter uma dificuldade de acesso e precisa que o professor domine a ferramenta, né? Se o professor não dominar a ferramenta, aí fica difícil de você ter uma aula nesse formato. Já nas aulas assíncronas, aquelas que nós temos via Moodle, posso utilizar e-mail, posso usar o próprio Teams como um formato assíncrono, né? Eu não preciso estar conectado naquele horário com o professor para eu assistir a aula.
Vocês tiveram ou têm aulas com professores que são totalmente assíncronas, como tem aqueles que são síncronos, né? Só, por outro lado, a interação é zero, nesse caso aqui, né? Exige uma disciplina para organizar esses estudos, exige planejamento. Tá? Na educação à distância, nós precisamos levar em consideração 3 aspectos que são essenciais, é a base da educação à distância. Então, nós temos esse aluno que tem essa maturidade, que tem essa disciplina, essa organização para estudar sozinho. Nós temos o que a gente chama de um sistema de tutoria, que vai dar um aspecto de docência, né, do professor para esse curso, que vai fazer esse acompanhamento desse estudante. E nós temos todo o material didático que é baseado a sua utilização com o uso de tecnologias. É aqui que nós vamos nos concentrar nessa disciplina. Só que para nós definirmos tipo de material, tipo de tecnologias, eu preciso saber quem irá fazer esse curso, quem vai se matricular nesse curso, quem são os meus estudantes, e eu preciso saber qual é o perfil desse professor, que tipo de atividades ele vai solicitar, que tipo de acompanhamento que vai ser feito dos estudantes no decorrer dessa disciplina. Então, nós temos inúmeros recursos tecnológicos que nós vamos utilizar ou que nós vamos discutir para um projeto de educação à distância, videoconferência, teleconferência, se nós vamos usar videoaula, se vamos usar podcast, qual a importância do material que a gente chama de um material impresso, ou material que possibilita ser impresso, um material textual que possibilita ser impresso ou que possa ser lido, né, como um PDF ou um HTML, a importância de você ter a internet hoje, uma internet em que se possibilita uma flexibilidade de você estar caminhando, de você estar utilizando em qualquer formato. Então, o desenvolvimento para o mobile, isso é um formato hoje muito importante, né? E que nós vamos ter alguns fatores que nós vamos discutir. Público-alvo, projeto do curso, recursos tecnológicos disponíveis e, principalmente, nós vamos fazer algumas simulações de orçamento. Na primeira turma, para a segunda turma, para a terceira turma e assim por diante. E a ideia, né, é que na educação com a distância, educação à distância ou a semipresencial, é oportunizar as pessoas, a todas as pessoas, o acesso a uma educação de qualidade para a formação humana e profissional. Eu sempre digo o seguinte, existem cursos à distância horríveis e existem cursos à distância excelentes, assim como nós temos cursos presenciais horríveis e cursos presenciais à distância. Então, seja por desconhecimento, seja por o que for, né, justifique ter algumas situações que sejam de boa qualidade ou não tão boa qualidade, ou seja de qualidade, não é a questão da modalidade, tá, que nós devemos procurar. Mas aqui na educação à distância é uma questão de oportunidade. E isso é muito importante. Então, a nossa disciplina DDS 809, ela vai se basear nesses conceitos. Nós não vamos trabalhar só com cursos à distância, nós vamos discutir muito sobre também, não cursos de graduação, mas nós vamos fazer principalmente para cursos de extensão, treinamentos pequenos, treinamentos de 15 horas, 30 horas, que possibilitem ou que vislumbrem para vocês que são da área de TI, para tudo que vocês desenvolverem, vocês poderem disponibilizar um treinamento. Se vocês desenvolverem um sistema, que vocês possibilitem um pequeno tutorial, um treinamento para ser lido, estudado e entendido à distância. Não significa aqui que a interface é ruim, né? Para quem já teve aula comigo sabe que eu trabalho com interface. Mas os treinamentos, as qualificações, elas vêm justamente quando
muitas áreas você tem uma rotatividade, até porque independe da própria interface, é conceitual, é você poder ensinar algo para muitas pessoas, né? Carga horária dessa disciplina ela é de 30 horas, com 2 créditos. Nós vamos ter todas as semanas, no caso da turma da noite, encontros de 2 horas, ou de 2 aulas, né? Nós não vamos até às 11, às 23, terminamos sempre bem antes, em formato síncrono, mas se vocês pensar para fechar as 30 horas e nós só temos 13 semanas, nós temos um feriado aí no meio do caminho, seriam 24 horas. Então, o que nós fizemos? Na verdade, dá um pouco mais, né? Daí é 26, mas às vezes acontece de um imprevisto. Então, eu calculei 12 semanas, né? Porque tem feriado, às vezes pode acontecer de ter algum imprevisto, seja meu, de vocês, enfim, de aula, ou seja, por alguma razão. Então, nós vamos ter 12 aulas síncronas, essa é o planejamento, para fechar 24 horas, 24 aulas, e mais 6 aulas que estarão disponíveis, seja por videoaulas, ou seja por algum material para ser lido, que eu estarei disponibilizando num horário fora do horário da aula. Do conteúdo dessa disciplina, então nós vamos abordar a questão da fundamentação da IAD, a próxima aula, falar sobre isso, né? Falar um pouco sobre o que é sistema de tutoria, como que funcionam a questão da legislação da educação à distância, o que é obrigatório ter as avaliações presenciais e quando não é obrigatório, e assim por diante, né? A forma de avaliação, vamos discutir sobre fundamentação. Daí nós falamos sobre tecnologias, sobre mídias que são utilizadas na educação à distância, que eu quero trazer alguns casos de uso para você, uns estudos de caso para vocês, de situações em que foram utilizadas tecnologias e mídias diferenciadas, às vezes o mesmo público, porém instituições diferentes e que não deram tão certo, né? Houve uma diferença entre elas, e por isso que nós temos alguns recursos que são interessantes de serem analisados. Nós vamos aí falar, né, sobre o planejamento e desenvolvimento de projetos em educação à distância. Nós vamos também discutir o planejamento e desenvolvimento de material didático para a educação à distância, e nós vamos falar sobre avaliação e acompanhamento de cursos à distância. Tá? Aqui, tanto de avaliação no sentido do aluno ser avaliado, quanto do curso ser avaliado por uma entidade externa. Então, se um curso de graduação, o MEC avalia o curso à distância, e esses cursos têm avaliações que são as provas para os estudantes. Quando são cursos de extensão, você também tem uma avaliação do curso, então isso é importante também de ser pensado. E as tecnologias aqui, a área de TI, passando por todos esses conteúdos para que a gente chegue num projeto tecnológico da área de tecnologia para a educação à distância. Serão 2 trabalhos que nós iremos desenvolver, né, que vocês irão desenvolver. Um trabalho que é um projeto que vai ser feito de um curso de educação à distância. Então, vocês, até essa atividade dessa semana, eu já vou mostrar para vocês. O trabalho pode ser feito em equipe de até 3 integrantes. Então, pode ser individual? Sim. Pode ser em duplas? Sim. Pode ser em trio? Também. Mais do que isso, não. Então, trabalhos com 1 integrante, 2 ou 3 integrantes. Vocês vão fazer nesse trabalho um projeto para uma empresa de qualquer área que vocês imaginem, em que essa empresa quer começar a dar treinamento para os seus funcionários à distância. Então, imagine que seja uma empresa de alimentos, do ramo alimentício, ela quer abrir filiais ou quer capacitar os seus representantes comerciais, e eles têm representantes comerciais em toda Curitiba, ou em todo o Paraná, ou em todo o Brasil, ou em todo o mundo. Então, vocês vão apresentar para essa empresa um projeto
com os equipamentos necessários, com as pessoas que são necessárias, com as tecnologias, né? Para que ele possa dar um treinamento à distância, ou começar a fazer esse treinamento à distância, né? E esse trabalho que nós vamos fazer juntos no decorrer da disciplina das nossas aulas síncronas. Então, a cada semana, nós vamos fazendo um pedacinho desse trabalho durante a aula. E o segundo trabalho, ele é um trabalho individual, ele é para elaborar uma parte do material didático, é uma amostra. Esse trabalho 1 que vocês estão fazendo. Então, vamos supor que vocês fizeram um projeto sobre vendas de iogurte, né, destinado aos representantes comerciais de todo o Paraná, atendem todo o Paraná, vocês vão pensar, vão fazer um projeto para esse curso. Eu vou precisar vou usar o Moodle, então eu vou precisar de um servidor, eu vou precisar ter um site, ou eu não vou precisar site, daí eu vou fazer tudo isso com videoaula, então eu vou ter que gravar, eu vou precisar ter câmera, não vou precisar ter câmera, vou precisar de estúdio, quem que vai editar, essa ferramenta é livre, é comprada, e assim por diante. Então, esse vai ser o projeto 1. Aí vocês vão pegar esse curso sobre vendas de iogurte, vocês vão pegar uma parte, vamos supor que seja sobre a história do iogurte, né? E vão fazer um tutorial. Um tutorial, uma apresentação, um material didático, desculpe, 2, 3 páginas, mas num formato de material didático para ser lido à distância, para um curso à distância. Tá? Os 2 trabalhos são obrigatórios para aprovação na disciplina. É assim que foi aprovado no nosso colegiado. Tá? Então, a nossa disciplina, ela está pautada nessa ideia, né? Eu sei que bem desgastante a aula, sim, deu para passar todos os conteúdos, mas para que vocês tenham uma ideia sobre o que nós vamos estar conversando durante a disciplina. E para finalizar, eu queria só mostrar para vocês no Teams como que está organizada a disciplina. Tá? Então, quando vocês entram, né, na nossa equipe da turma DS 809 noturno, a turma de vocês, eu estou pensando se eu não vou deixar as 2 turmas juntas, tarde e noite, mas enfim. Se vocês forem, né, ali no geral, em arquivos, está nos canais, está em arquivo, o primeiro material que vocês encontram é o guia didático. O que é esse guia didático? Ele é um manual da disciplina. Então, se vocês abrirem esse guia didático, vocês vão ver que ele tem um texto em que fala sobre as aulas, como que elas vão funcionar. Então, ó, né, como que funcionam os horários das aulas, até porque se vocês não puderem assistir num dia, quiserem assistir no outro, sem problema, porque eu estou pensando em abrir um único grupo, mas isso eu vou ainda decidir. Não vai mudar nada para vocês. As 2 horas semanais, aqui está errada a minha conta, são 12 semanas, né, que vão dar os 24 horas do semestre, mais as 6 horas. Né, o Teams, se não puderem, nós vamos ter tudo gravado, vai ter uma atividade complementar toda semana para que se possa contabilizar a frequência, conforme a resolução vigente da universidade. As aulas iniciando hoje, né, e aí nós vamos até o dia 6 de maio, até a semana de 6 de maio, com aulas, né, depois entra a semana de finais, do dia 9 ao dia 13. E aí aqui, objetivo geral, objetivo específico, né, que vocês vão poder ler também. Aí tem aqui como que funciona a frequência, avaliação, né, que é obrigatório, e as observações. O que é importante aqui? Ó, toda semana eu vou disponibilizar para vocês um roteiro de estudo. Então, como que funciona? Então, entrou lá uma equipe, foi ali em geral, arquivos, vocês encontram esse guia, esse manual do curso. Se vocês forem info DS 809, são as informações da disciplina. Então, tem uma matriz curricular que é o planejamento dessa disciplina.
Então, como que ela vai ser organizada? Aqui estão todos os objetivos específicos, aqui estão os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, como que vai ser avaliado, as aulas e tudo mais. Tá? E o plano de ensino, que foi aprovado lá em reunião do colegiado. Então, é o material, esse aqui já estava público para vocês, né? Para vocês fazerem a matrícula, vocês pegaram exatamente esse material, né? E aí está tudo aqui, mesma coisa. Né? O Teams ia ser utilizado. Na época, pensei em usar o Moodle do TARDS, mas como ele não vai estar funcionando, nós vamos utilizar ele com o Teams. Está aqui. Tá? Voltando aqui no geral, né? Arquivos. Perdão. Nós temos as aulas. As aulas, elas estão por semana. Então, a aula de hoje, semana 1, vai estar o roteiro, a atividade e vai estar o vídeo aqui. Tá? Então, tudo que tem respeito a essa semana vai estar aqui. Então, o que é o roteiro do estudo? Isso é a coisa mais importante que tem na minha disciplina. Tá? Eu tento fazer sempre para todas as disciplinas, com o objetivo de ajudar mesmo no entendimento. Então, vejam só, roteiro de estudos da primeira semana. Tá? Então, qual que é o objetivo dessa semana? O que tem que fazer? Ler o guia didático, aquele que eu mostrei. Dá uma olhadinha lá na matriz curricular, ver se você entende. Né? Acessar a equipe DS809, que é essa que nós estamos aqui nessa turma. Ingressar no grupo do WhatsApp. Tá? Já vou colocar no chat novamente o link. E aí, então, ler as informações da disciplina, assistir a aula de hoje ou a gravação dela, realizar a atividade da semana até o dia 8, que é definir a equipe e o tema do curso, e vão ler as orientações do trabalho 1. Tá? Então, aqui tem algumas dicas bem importantes para vocês, né? Sejam focados, anotem, organizem a rotina de estudos, assim, e o roteiro. Então, a ideia aqui, o que é? É vocês poderem... Então, para cada uma das atividades, vocês vêm aqui e marcam concluído. Né? Então, como está em PDF, isso é possível. Leram o guia? Marca. Leram o plano de ensino e matriz? Marca que está ok. Ingressou no WhatsApp? Marca lá que está ingressado. Não quero. Marca, não quero. Já está aqui o link, inclusive. Participou da aula? Sim. Não participei. Então, assisti gravação. Mas é para vocês essa anotação, porque por aqui vocês conseguem ver o que está faltando fazer. Realizar a atividade definindo os integrantes da equipe, a temática, né? Quando vocês concluírem, vocês vão marcar aqui. Então, essa é a ideia do roteiro. É isso que nós vamos ter a cada uma das semanas. Então, para cada uma das semanas, vocês vão encontrar essa atividade, esse roteiro. Né? E a semana 1 é um arquivo em Word, até para a gente começar a trabalhar com arquivos compartilhados. Então, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão definir as equipes e qual curso vocês têm, a temática do curso. Então, o que vocês vão fazer? Cada equipe irá informar o nome, né? Sabendo que até 3 completo, e as informações do curso que vocês imaginam que vão fazer o projeto. O título, objetivo geral, público-alvo, conteúdo programático, duração. Então, vamos lá, equipe. Né? A Aninha, o Zezinho e a Sandra Mata. Título, né? Como vender iogurte. O objetivo geral é apresentar técnicas de vendas de iogurtes da empresa tal. Público-alvo, vendedores, representantes comerciais do Paraná. Né? Qual é o conteúdo programático? Bom, vai ter história da empresa, a história do iogurte, como conquistar o seu público, como realizar vendas, enfim. Duração e carga horária. Vai ser um curso de 2 semanas,
e uma carga horária de 8 horas. Então, vai ter conteúdo de 4 horas para uma semana, conteúdo de mais 4 horas para 2 semanas, ou todo o conteúdo na primeira semana, eles vão ter aí 2 semanas para lerem e fazerem os exercícios. Então, o que vocês vão fazer? Né? Até o dia 8, vão apagar o que a gente já preencheu. Vem aqui, copiam, escreve lá, nome 1. Então, coloca o nome. Então, coloca lá, Sandra Mara. Eu quero fazer sozinha. Então, apago isso daqui. Tem que ser completinho, né? Sandra Mara S. Sobre o curso, título. Né? Aí você coloca aqui, técnicas de venda, para venda de iogurte. Tá? E aí, enche o restante aqui e tudo mais. Tá? A outra equipe já olhou, preenche aqui. Se chegar lá você viu que não tem, né? Aqui eu coloquei bastante espaço, acho que tem para todo mundo aqui. Tá? Não tem problema. Vocês vão lá e copia esse pedacinho aqui e acrescenta mais uma linha lá no finalzinho e vão preenchendo. Mas vai preenchendo, só não apaga as informações de todos os colegas. Deixa eu ver se eu já deixei. Acho que para todo mundo. Fazer alterações. Acho que está para todo mundo. Eu que tenha ficado ok. Tá? Se vocês não conseguirem qualquer coisa, vocês avisam. Ok? Então, a cada semana, vou acrescentando aqui semana 1, semana 2, semana 3, e cada uma delas vocês vão encontrar as atividades, vão encontrar a videoaula gravada, né, a aula gravada, escuta síncrona, de cada uma das semanas. E aí, né, finalmente, as informações, aqui só está do trabalho 1, depois vai estar do trabalho 2. Então, aqui já tem as orientações, eu quero que vocês deem uma lida, não vou ler hoje, desse material. Tá? Então, ele tem aqui uma descrição do que é, nós vamos falar sobre isso, nós vamos começar a fazer esse trabalho. As equipes, então a gente já vai começar a definir essas equipes. Aqui tem um roteiro, né? Então até tem um exemplo, o curso de extensão em Arduino básico, são os estudantes de graduação, objetivo, a duração, carga horária, forma de avaliação. Até aqui eu pus um exemplo aqui de 50 horas à distância, ainda com carga horária presencial, então é um curso de 60 horas para os estudantes da universidade, sendo que 10 horas vão ser presenciais, só no final para apresentação, fazer uma feira de projetos em Arduino. Né? E aí como que vão ser avaliados, quantas vagas e o conteúdo programático. É isso aqui que vocês vão me entregar nessa primeira semana, uma coisa muito parecida com isso. Tá? Aqui tem um modelo já também de como que vai ser o trabalho 1 que vocês vão me entregar. Então, o trabalho 1 é isso aqui. Vai ter o nome do curso, objetivo, público-alvo, é isso que vocês já estão fazendo, o conteúdo, né? Aqui a metodologia, que depois eu vou explicar para vocês o que é, a carga horária, duração, cronograma, depois o que vai ser feita, qual que é a avaliação para receber o certificado do curso que vocês estão fazendo, qual que é o requisito para se inscrever, qual é a legislação que foi consultada, e daí todos os elementos necessários. Então, planilha concursos, nós vamos precisar tanto para os recursos humanos quanto para equipes de software. Isso da parte da área de TI, né? Para as inscrições, divulgação, para onde vai ser desenvolvido, no Teams, no Moodle, enfim, né, no site. O curso em si, a oferta, então você vai ter tutores, não vai ter tutores, e assim por diante. E aí os relatórios e tudo mais. Então, já tem um modelinho, na verdade, dentro nesse trabalho aqui, nas orientações do trabalho, mas nós vamos, como eu disse para vocês, desenvolvendo isso no decorrer das nossas aulas. Tá? Pois não, Gustavo? Onde você pegar isso, tá? Vai lá. Não, isso eu já peguei, professora, obrigado. É uma outra dúvida.
Então, eu fiquei um pouco na dúvida ali enquanto a temática, não sei se eu entendi muito bem o trabalho, mas você deu exemplo de vendas de iogurte. Eu não entendo nada de venda de iogurte. Eu poderia usar isso ou não? Eu tenho que pegar um Não, tema que eu conheça. é um tema que você domine, Gustavo. Eu dei uma ideia de iogurte, vendas de iogurte, porque assim, pode ser Uhum, qualquer coisa. sim. Vocês podem pensar num projeto para algo da área de TI mesmo, né? Uhum, Então, quero ensinar como usar um editor de texto, mas eu quero ensinar editor de texto uhum, para pessoas privadas de liberdade. Então, você vai fazer um projeto de um curso para ensinar a editar texto dentro das penitenciárias, por exemplo. Né? É uma forma, veja, tem uma característica totalmente diferente um curso nesse formato. uhum, Mesma coisa se você pensar num curso de edição de texto para crianças, né? Crianças que uhum. estão se alfabetizando. Completamente diferente o curso, Entendi. percebe? De uma Mas, terceira idade. Ou pode ser da área de TI, pode ser de sim. uma área que vocês dominem porque vocês gostam, pode ser do Mas que vocês quiserem. em relação ao conteúdo, a gente tem que então, a gente vai desenvolver o conteúdo do curso. De fato, vai ser um curso e a gente vai ter que entender do que a gente está falando ali. Não, vocês vão só pegar das sessões, lá naquele exemplo que eu mostrei do Arduino, ele está dividido em Uhum, 6 partes, aquele curso. uhum, E daí tem uma parte lá que é a introdução, que fala sobre os componentes do Arduino. Então, eu vou pegar só essa parte sobre os componentes do Arduino e vou fazer o trabalho 2, que é a produção do material didático. O primeiro trabalho, o trabalho 1, que é elaborar um projeto de um curso EAD, vocês só vão fazer o projeto. ah, entendi. Daí Não no vão 2 que escrever vai o ter alguma coisa de material, conteúdo. não vão escrever material, não vão precisar Perfeito. colocar em prática, não vão precisar gravar vídeo, não vão precisar fazer nada. Vocês vão fazer um projeto, Certo. tá? Muitíssimo obrigado. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente vai fazer, na verdade, esse trabalho junto. Vou começar a fazer com vocês na próxima Uhum, aula. A gente sempre vai dividir a aula em 2 partes. Uma primeira parte que eu vou dar o conteúdo, uma boa parte do conteúdo eu vou deixar também disponibilizado para vocês, mas eu pretendo, assim, em 30 minutos, 40, são pequenas informações que eu quero passar uhum, para vocês sobre o que nós vamos aplicar no projeto. Na verdade, eu vou usar, inclusive, aquele formato de ensino híbrido que é a gente desenvolver um trabalho baseado em projeto. Então, eu tenho um projeto. Meu projeto é fazer um projeto de um curso EAD. Esse é o meu objetivo, vocês fazerem um projeto. O que precisa para isso? Primeiro, precisa que vocês entendam o que é EAD. Quais são os uhum, formatos que eu posso ministrar. Aí eu preciso que vocês entendam sobre a legislação. Na verdade, vocês precisam conhecer a legislação. Se alguém quiser fazer um projeto de um curso de graduação, ele tem uma legislação diferente de quem quer fazer um curso de extensão, né? Então, você precisa conhecer. Eu quero fazer um curso de extensão na universidade. Fazer comigo, né? Professora, podemos fazer um curso de extensão? Né? Eu acho ótimo. Eu amaria se vocês fizessem um curso de extensão, inclusive, sobre esse projeto que estão fazendo. Né? Eu tenho o projeto de pesquisa e tenho o projeto de extensão. Então, a gente, sobre material didático, né? Até porque eu faço isso na universidade, eu dou consultoria sobre isso, né? Dentro da universidade e para fora. Então, poderiam fazer? Com certeza. Mas nós temos uma legislação, uma resolução na universidade que rege a questão da oferta de cursos de extensão. Né? Pode um aluno ofertar, sim, mas tem que ser docente, tem que ter uma carga horária assim, tem que ser feito assado. Tem toda uma tramitação. Para isso, tem que saber que existe. Não precisam decorar ou vou fazer provas sobre isso. É absurdo, mas você tem que saber que existe. E ela muda. O que vocês precisam saber? Quais são os recursos humanos? Que tipo de gente trabalha com educação à distância? Quem que é o designer instrucional? Que ser é esse? Né? O que é uma pessoa, o que é uma AVA? Que tipos de ambientes? Para você pensar assim, se vocês fossem hoje
instalar um servidor, configurar um servidor, um equipamento, configurar o Moodle nesse equipamento, configurar um curso dentro do Moodle, matricular todos os estudantes, ensinar os professores a utilizarem o Moodle, emitir os certificados desses estudantes, fazerem o helpdesk ali, né? Perdi minha senha, onde é que está? Não sei acessar. Como é que faz para eu mandar tal coisa? Quanto sairia isso para vocês? Vocês saberiam fazer tudo isso? Se não saberiam, quem vocês acham que precisa contratar para fazer tudo isso? Mesma coisa para material didático, mesma coisa para assessoria. Então, à medida que a gente for preenchendo aqueles quadradinhos que eu mostrei para vocês, que está lá no final do documento, desculpe, das orientações sobre o trabalho 1, é o conteúdo que eu vou ministrando para vocês no início da aula. Por isso que eu quero ir dando as aulas e fazendo o conteúdo. Tá? Lá pela sexta semana, mais ou menos, nós começamos o trabalho 2. Daí, tá? A quinta, sexta semana, nós começamos o segundo trabalho. A gente já vai estar com o outro bem adiantado, e aí a gente consegue fazer o outro trabalho. Peço para que vocês, para as aulas, né, tenham papel e caneta pertinho de vocês. Eu uso muito o Flipchart para dar aula. Eu não gosto de PowerPoint, eu dou PowerPoint porque é uma forma mais rápida de eu mostrar, mas eu detesto PowerPoint, né? Eu gosto de ficar rabiscando. Então, eu uso um Flipchart, que fica aqui do ladinho, e vou fazendo esquema, e vou montando, e vou falando, e vou tagarelando, e deixo conteúdos para vocês poderem consultar. Então, é importante que vocês acompanhem essas aulas. E também, se possível, vocês terem um equipamento em que vocês tenham um editor para que possam, cada equipe vai abrir um Word lá no documento no Teams, né? A gente vai abrir isso para que eu possa estar acessando, e vocês vão fazer vão usando essa escrita colaborativa para fazerem o projeto, a gente vai fazendo junto. Aí eu vou disponibilizar, inclusive, o documento em Word para que vocês possam fazer. E nós vamos precisar do Excel, né, para colocar as planilhas de custos, né, o orçamento, para a gente poder fazer esse levantamento também. Eu vou aproveitar e falar para vocês sobre quando a gente tem que fazer licitação, como que funciona no serviço público. Né? Muitas vezes a gente, né, é diferente de você fazer isso para a iniciativa privada e para o serviço público. Tá? Então, eu faço para os dois. A iniciativa privada é muito mais fácil você fazer compras, por exemplo, e pagamento. O serviço público funciona tudo por uma espécie de uma licitação. Então, você tem que ter uma previsibilidade muito grande em relação, né, nesse planejamento, sabendo que para fazer uma contratação de um estagiário no serviço público, a gente tem que abrir um edital, publicar, fazer uma chamada pública, tem que ter um processo seletivo, tem que ter o tempo para poder fazer, para alguém discordar do resultado, né, fazer recursos. Então, o que na iniciativa privada você diria assim, quem que quer? Ou, olha, eu tenho alguém aqui que eu conheço que pode ser bolsista e estagiário, você faz na hora. Né? No serviço público, normalmente, demora um mês. Então, a gente tem que fazer essa previsão no projeto também. Tá? E aí a gente vai trabalhando com os diversos estudos de caso que nós vamos ter. Eu quero conhecer depois, na próxima aula, a experiência de cada um de vocês. Eu vou mandar um questionário depois, da própria educação à distância. Né? Tomara que eu tenha bastante gente aqui, que além daquelas aulas de ensino remoto que a gente teve no curso, vocês têm aí experiências em cursos os mais variados tipos. Tá? Vai ser bem legal. Mais alguma dúvida? Diga lá, Gustavo, está com a mão levantada ainda. Eu levantei de novo agora. Na verdade, são dúvidas pormenores, assim, que talvez eu tenha perdido aí durante a explicação, desculpe se for o caso. Primeira coisa, o FPR virtual, então, que eu disse que é o novo Moodle, não será usado, essencialmente, não vai ter atualização lá, né? Não. Beleza. E daí, sobre as aulas também, eu fiquei um pouco confuso porque várias outras aulas agora estão remoto, mas depois vai ser presencial. Essa daqui vai continuar remoto durante todo o período, né?
Essa vai sim, Gustavo. Eu sou imunossuprimida, faço tratamento de câncer, então eu não posso nem pensar. Já tomei até 4 doses, só para vocês terem uma ideia. Mas mesmo assim eu não fico em isolamento praticamente o tempo todo. Eu vou para a universidade toda semana, mas em horário que não tem ninguém. Certo, então, perfeito. sou eu e os passarinhos lá. E último ponto, que não é bem uma dúvida, só um ponto mesmo. As gravações, você disse que as gravações vão ficar salvas ali no Teams, né? Teve uma outra professora, a Rafaela, que comentou que só fica por um mês gravada esses vídeos, né? Então, a gente vai perder isso eventualmente. Não, eu subo tudo para o YouTube e coloco o link aqui no Teams. Muitíssimo obrigado. É isso da minha parte. Obrigado. Joia, Gustavo. Perguntas importantes. Não, eu subo para o Teams, eu subo para o YouTube, tá? Daí eu coloco o link ali ali no Teams mesmo, tá? Nós vamos fazer esse teste só com o Teams. Muitos colegas, eu usava o Moodle, mas para essa disciplina fica gigantesco o Moodle, fica até difícil de gerenciar mesmo. Eu vou fazer o teste, na verdade, usando só o Teams. Eu acho que vai ficar melhor, né? Mas vamos vendo no decorrer do semestre, se vocês tiverem muitas dificuldades em relação ao acesso, a gente muda, a gente vai fazendo de outras formas. Não sei se todo mundo já acessou, deixa eu só colocar aqui do ladinho, antes de terminar a aula, o link do WhatsApp. Aqui ainda tenho bateria aqui. Acabou. Não, copiar link. Vou colocar aqui no chat do ladinho. Acho que é isso. Olhadinha lá. Aí qualquer coisa vocês me avisam. Mais alguma dúvida? Pergunta? Obrigada, Gustavo. Eu já sei que deu certo. Então tá bom, gente. Agradeço a presença de vocês, é super legal. Desejo a todos um excelente retorno. Ainda estamos no segundo semestre de 2021. Está super difícil, né? Eu coloco tudo 2022, estou fazendo a maior confusão com as coisas. São meus cabelos brancos, não adianta. Então, mas um bom retorno para todos nós, que a gente possa, daqui a 14 dias, ter aí o retorno de vocês para a universidade. Uma pena que eu não vou poder estar retornando agora, mas quem sabe em maio, junho, as coisas já estejam melhores e eu possa também retornar para as aulas presenciais, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, entrem em contato via WhatsApp, podem entrar em contato no grupo ou diretamente para mim, por e-mail ou aqui pelo Teams, tá bom? Uma boa noite para vocês, eu vou encerrar a gravação e já colocar lá depois na turma. Tchau para vocês. Tchau, tchau, professora. Boa noite a todos. Valeu.